Esta é a 10ª e última aula e ao longo desses nove aulas que nós tivemos, você deu para ver um bocado de coisa. Apesar de serem aulas curtas, mas demos para cobrir várias coisas. E parabéns por você ter chegado até aqui. Parabéns por você ter interesse em conhecer mais as Escrituras. E eu sei que na Bíblia vai ter muita informação e é um universo de informações. Mas muito mais do que essas inúmeras histórias que você vai encontrar ou já está encontrando na sua leitura bíblica, ela é muito mais que isso. Ela é muito mais do que conhecimento arqueológico, geográfico ou teológico. E nós queremos te encorajar a ir além desse conhecimento. Né? Abra sua Bíblia. Pouco a pouco vá lendo a Bíblia. Um pouco a cada dia. Um pouco de leitura. Eles dizem que se você ler 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo, você consegue ler toda a Bíblia em um ano. Se você quiser ler um pouco mais devagar, basta dividir essa cota em 2 anos e você vai lendo um pouquinho mais. É um livro longo, eu sei. Nós sabemos que é um livro longo que tem muitas informações. Mas a disciplina diária de um pouco de leitura vai te ajudar a atingir essa meta. Na internet existem várias tabelas de leitura bíblica em que você pode ler de Gênesis a Apocalipse, né? Um livro por vez na ordem canônica, ou você pode também fazer uma leitura misturada, um pouquinho do Novo Testamento com um pouquinho do Antigo Testamento, às vezes um pouco do Novo Testamento com Salmos e Provérbios. A dica principal é que você leia um pouco todo dia e você vai crescendo nesse conhecimento bíblico. O mais importante de tudo é você conhecer o Deus que se revela através das Escrituras. Muita gente vai ler as Escrituras atrás de fatos, de informações, de doutrinas e dogmas. Isso é legal, não há nada de errado nisso, claro. Mas o mais importante é você conhecer esse Deus que está se revelando em cada uma das histórias bíblicas. E sempre há aquele perigo de você não conseguir enxergar a floresta por causa das árvores. E as pessoas estão lendo a Bíblia e atrás de informações e terminam não vendo Deus que se revela nas Escrituras. Na aula de hoje, nós gostaríamos de dar algumas dicas para você que vai começar essa leitura bíblica. Algumas sugestões, tanto em termos de disciplina e ritmo, como em termos de interpretação bíblica. Primeiro, ao ler as Escrituras, você vai ler muita coisa que talvez lhe choque. Muitas histórias, às vezes, de violência, histórias que refletem o Brasil do dia de hoje, histórias chocantes, histórias meio bárbaras, mas também você vai ler muitos poemas, você vai ler muitos trechos da Bíblia que podem também te fazer chorar. Então você vai ter essa mistura de textos. Na sua leitura bíblica, especialmente do Antigo Testamento, você vai ter muitos textos que são repetitivos. Às vezes listas enormes de nomes que se chama genealogias. No livro de 1 Crônicas, capítulo 1 a 9, você tem 9 capítulos, somente de listas de nomes de pessoas que geraram outras pessoas, que geraram outras pessoas. Essas leituras às vezes são tediosas. Você pode fazer uma leitura dinâmica desses textos ou apenas saltar, né? Não tem que ler obrigatoriamente eles. Alguns textos que você vai ler talvez não vão fazer muito sentido na sua primeira leitura. Simplesmente leia para conhecer. Depois, quando você terminar, você pode voltar a esse texto. Você pode sublinhar eles, colocar uma marca lá, um desenhozinho especial. Quando você terminar a sua leitura anual, você volta para reler esses textos que não fizeram muito sentido na sua cabeça. Não esqueça, você está lidando com um texto que é milenar. Não foi escrito há 100 anos atrás. O último livro a ser escrito da Bíblia foi há 1900 anos atrás, mais do que isso. Então, você está lidando com história antiga. É normal ler coisas que não fazem sentido para a mentalidade moderna. Algumas dicas em relação a você que está começando. Na Bíblia existe, como nós tratamos na aula sobre traduções, existem traduções que são muito rebuscadas, traduções antigas, usam português arcaico. Para quem é jovem, universitário, esse tipo de tradução não é tão atraente.
Existem traduções mais modernas, mais adaptadas no mercado. Por exemplo, a NVI, Almeida século XXI, a Nova Almeida, a NVT. Essas traduções elas já estão num português atual, já estão mais próximas do leitor. Se você é alguém que quer conhecer a Bíblia, mas não teve muita educação, talvez você só terminou o ensino fundamental, talvez você só terminou o ensino médio, e a sua leitura não é das melhores, você realmente talvez não gosta de ler. E o primeiro livro que você está se dispondo a ler é a Bíblia. Tem outras traduções mais acessíveis ainda, como a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, pela Sociedade Bíblica. Ou então a Bíblia Viva. Essas são traduções mais acessíveis a pessoas que não têm tanta escolaridade, mas ainda têm o desejo de ler e conhecer as Escrituras. Então comece com traduções mais simples, onde o português é bem simples. Você pode partir depois para traduções na sua segunda leitura da Bíblia, traduções um pouco mais formais, e talvez no futuro, quando você já for um leitor voraz, você lê com facilidade, você pode pegar uma tradução mais rebuscada. Temos algumas dicas também em termos de como interpretar a Bíblia corretamente. Uma sugestão de alguém que tem fé. Que tal começar a sua leitura bíblica com uma oração? Que tal fazer uma rápida oração pedindo a Deus para Ele te mostrar o significado daquele texto e como aquele texto pode afetar e transformar a sua vida? Eu sugiro, comece com a intenção de aprender. Não comece com a intenção de questionar. Questionamento é bom, a gente aprende questionando, mas vá com a disposição, a predisposição para aprender coisas novas, informações novas. E essa atitude vai ajudar você a aprender a Bíblia com mais facilidade. Já falei e vale a pena repetir, a Bíblia foi um livro escrito há milhares de anos, numa cultura muito distante da nossa, em línguas que já morreram, línguas do passado. Então, quando você está tratando de textos tão antigos, é natural, não somente a Bíblia, mas qualquer texto muito antigo, é natural a gente ficar um pouco perdido. Então, não perca de vista esse princípio. Você está lidando com coisas de um passado distante. É como você lê hoje algo sobre uma cultura de um país que você nunca visitou. É estranho para você, mas é normal. E aos poucos você vai se familiarizando. Uma outra dica, não espere ao ler as Escrituras que você vai ter exatidão científica. A ciência, como nós conhecemos hoje, é uma atividade de alguns séculos, começou alguns séculos atrás. A Bíblia não foi escrita para cientistas e com a exatidão e a precisão que a ciência quer. Então você está lendo um texto que antecede ao surgimento da ciência moderna. Não somente isso, a Bíblia foi escrita, na verdade, para pessoas simples, para pessoas comuns como eu e você. Ela não foi escrita para filósofos gregos. Ela foi escrita para pessoas simples que precisavam entender o que estava sendo falado. Então, essa dica também ajuda quando você estiver lendo a Bíblia pela primeira vez. Algo que nós já vimos, uma outra sugestão. Respeite o gênero literário que você está lendo. Se você está lendo uma narrativa, muito provavelmente o texto que você está lendo é uma leitura, usa a linguagem literal. O sentido da palavra vai estar no seu sentido denotativo. Quando ele fala de cabeça, ele está falando dessa parte do corpo humano, não é? Então, em textos de narrativa e história, possivelmente a linguagem vai ser uma linguagem literal. Por outro lado, se você está lendo poesia hebraica ou profecia, você vai estar tendo linguagem figurada, as palavras têm um significado conotativo. Então, quando ele fala talvez de coração, ele não está se referindo ao músculo que está pulsando dentro do seu peito. O termo coração vai ter um outro sentido. Então, respeite o gênero literário que você vai estar lendo. Então, isso ajuda bastante a facilitar a compreensão do texto. Uma outra dica importante. Leia o texto dentro do seu contexto. Então, quando você estiver lendo um determinado texto e tiver dificuldades,
tente encaixar ele no seu texto maior, que é chamado de contexto. E nesse contexto, procure pensar onde é que começa esse texto, qual o ponto principal e onde ele termina. Todo texto tem começo, meio e fim. Então, quando você estuda o contexto, fica às vezes mais claro de entender aquele texto que você teve dificuldade. E depois que você fizer assim, uma leitura do contexto, faça perguntas a esse texto. Quem escreveu? Quando ele escreveu isso? Onde ele estava quando escreveu isso? Para quem ele escreveu esse texto? Quais eram os destinatários desse texto? E a pergunta mais importante, por que ele escreveu esse texto? Qual a mensagem que ele queria transmitir ao estar escrevendo esse texto? Essa tentativa, ela parte do pressuposto de que através do texto, objetivamente, a gente pode chegar à mente do autor. É uma tentativa e tentar saber o que o autor estava pensando ao escrever esse texto. Como a gente faz isso? De novo, fazendo perguntas ao texto e ver se o texto responde essas perguntas básicas. Se você chegar a alguma passagem, digamos, complicada, tente ver se existe lá na sua Bíblia algumas notas de rodapé ou algumas referências, que eles chamam de referências cruzadas. Essas referências cruzadas, elas se encontram, às vezes, no rodapé de muitas Bíblias. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, Nova Almeida Atualizada. E aqui no rodapé dela tem muitas referências cruzadas. Para que serve isso? Às vezes, o texto que você está lendo aqui em cima, ela vai ter um número ou uma letrazinha pequenininha ligando a uma outra passagem bíblica aqui no rodapé. E essa é uma referência cruzada. Você vai lá naquela passagem que está sendo indicada e aquele texto possivelmente vai ajudar a esclarecer o texto que você está lendo. De novo, essa passagem que está aqui na nota de rodapé, na referência cruzada, muitas vezes ajuda a esclarecer o texto que você está lendo. O princípio por trás dessa dica é de que textos mais fáceis de compreender ajudam a interpretar textos mais difíceis de compreender. E você vai encontrar esses textos mais fáceis de compreender nas referências cruzadas que algumas Bíblias trazem. A Nova Almeida, recentemente publicada, ela traz referências cruzadas. E tem muitas outras Bíblias no mercado que também trazem referências cruzadas. De novo, os nossos parabéns por você ter chegado até aqui. Nossos parabéns por você ter o desejo de ler as Escrituras. Quer você apenas queira conhecer a Bíblia, quer você esteja buscando um significado para a sua vida. E acreditamos que ela tem informações que podem te ajudar tanto em conhecimento, como também em sentido e significado para a vida como um ser humano. Então, parabéns a você que tomou essa iniciativa. O nosso objetivo é te encorajar a abrir e ler a Bíblia. Nós queremos que a Bíblia seja muito mais do que um amuleto aberto numa casa, na entrada da casa, ou um livro na estante. Ela é apenas um livro na estante. O poder que nós acreditamos que ela tem, por causa da sua inspiração, vem no momento que você abre, lê, conhece e permite que essas informações entrem na sua mente e cheguem no seu coração. Então, parabéns por você ter esse desejo. Então, a Escola da Bíblia existe para te incentivar a dar esse passo, de abrir a Bíblia e conhecê-la. E estamos aqui para te ajudar nessa busca pelo conhecimento bíblico e muito mais, te ajudar nessa transformação de vida que o conhecimento das Escrituras podem trazer. O princípio que nós acreditamos é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma verdade, essa verdade está na pessoa de Jesus e quando a gente descobre essa verdade, ela começa um processo de transformação de vida. Que Deus te abençoe nessa busca. Até a próxima.